Na história política do Brasil atual, é comum a gente ouvir analistas políticos utilizando a expressão "colocou um bode na sala", para se referir à maneira como tanto o poder executivo quanto o legislativo tratam temas de interesse da população. Mas você pode se perguntar, o que essa história do bode tem a ver com a política brasileira? Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? E antes de começar esse vídeo, o lembrete de sempre. Verifique a sua inscrição aqui no canal, curta e compartilhe se o tema for relevante para você e não esqueça de acionar o sininho. Assim, você será notificado toda vez que a gente chegar com um conteúdo novo por aqui. Mas vamos lá. Essa história de jogar o bode na sala, o que ela tem a ver com a política do Brasil? Primeiro é importante resgatar para vocês de onde surgiu essa história. Essa é uma história popular que conta que uma família que passava por inúmeras dificuldades e não se entendia, teve um dos seus representantes, teve a ideia de procurar a liderança religiosa da comunidade e contar aquela situação da sua família. Chegando lá, a liderança o aconselhou a levar um bode e jogar na sala e deixar aquele bode ali por uma semana e depois ele voltaria para dizer o que aconteceu. Ora, o bode fez com que a situação da família piorasse, afora a presença dele na sala, os odores, o barulho, deixou a vida das pessoas ainda mais insuportável. Moral da história: você joga o bode, aumenta os problemas e aí o bode passa a ser o problema e você desvia o foco das pessoas dos problemas reais pelos quais elas estavam passando. É por isso que se tem falado muito que a política brasileira e a maneira como o presidente Bolsonaro ou o presidente do Congresso, Arthur Lira, atuam é no sentido de colocar bodes na sala, bodes para o debate público, para que a atenção de brasileiros e brasileiras se desviem daquilo que realmente interessa. E vocês sabem, eu já usei até a expressão cortina de fumaça num vídeo que eu subi aqui a semana passada para falar dos temas e factoides que são tratados na vida política do Brasil nos dias atuais. Exemplos de bode na sala, nós temos muitos. Eu falei anteriormente aqui do fundo eleitoral, o fundo de 5,7 bilhões propostos pelo Congresso para financiar a eleição. Pois bem, ele seria uma espécie de bode que desviaria o foco daquilo que realmente interessaria para o Congresso Nacional, que é aprovar ou ver sancionado o valor de 4 bilhões de reais pelo presidente Bolsonaro. O último desses temas que causam verdadeiras polêmicas, mas que não tem nenhuma ligadura real com a vida da população, é o tal do debate do voto do papel. Nós gastamos energia, gastamos nosso tempo, a imprensa toda se mobiliza para falar sobre uma proposta que desde o início parecia completamente desproposital, uma vez que nós sabemos a eficácia e até o caráter de auditoria que as urnas eletrônicas recebem, mas mesmo assim, o presidente do Brasil resolveu insistir com a ideia de que nós deveríamos ter o voto impresso e auditável. Isso aí é mais uma espécie de bode que você joga na sala para a população brasileira, para a imprensa nacional ficar debatendo, enquanto ele tira o foco daquilo que realmente tem provocado o desgaste político do seu governo e da sua figura como presidente do Brasil, que é a CPI da Covid, que está em curso no Senado Federal. Além disso, a própria postura do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de, uma vez não tendo passado na comissão específica da Casa Legislativa o voto impresso, ter jogado essa proposta para deputados e deputadas decidirem sobre o voto impresso, algo que mobilizou toda a nossa atenção, enquanto um dia depois eles aprovavam algo que mais uma vez fragiliza as leis trabalhistas, como é o caso da possibilidade de contratação de jovens sem carteira assinada, sem 13º, sem direito às férias, ou seja, sem nenhum direito específico, além de fragilizar os mecanismos de controle trabalhistas em áreas
extremamente importantes e com um número significativo de trabalhadores, como é o caso do telemarketing e o jornalismo. Sim, também o jornalismo. E é assim que um outro exemplo de como desviar o foco é que a gente continua debatendo temas que ganham a grande mídia, que tomam conta do debate nacional, e enquanto isso, uma pequena reforma eleitoral está em curso no Congresso Nacional e vejam, tem relação com o tal do fundão eleitoral, porque tudo passa por ele. Aí vocês vão me perguntar, o que ainda está por vir? Ora, a falta de controle dos recursos direcionados para o processo eleitoral pode enfraquecer conquistas históricas, como a presença das mulheres com as cotas e o uso dos recursos que são direcionados para financiar as campanhas femininas Brasil afora. Além disso, a tão recente direito à cota dos negros, da população negra, também pode estar ameaçada com essa micro-reforma eleitoral que está em curso na Casa Legislativa. Ou seja, quando a gente ouve comentaristas políticos falarem sobre essa figura emblemática do bode que se joga na sala, que na verdade se joga no meio do Brasil para o debate público para desviar o foco da fragilização das leis trabalhistas, da fragilização das leis ambientais e de processos de privatização como os que ocorreram recentemente, Correios e Eletrobras. Tudo isso enquanto eles tentam fazer com que a gente preste atenção em pautas que, na verdade, são apenas cortinas de fumaça ou bodes que eles querem jogar na nossa sala social chamada Brasil.